Vou compartilhar com você 4 atividades que vão moldar o teu comportamento para você prosperar muito em 2026. Essas atividades são tão simples e tomam tão pouco tempo da sua rotina que você vai achar absurdo elas gerarem tanto resultado. Vai parecer atividades banais, que talvez você despreze no seu dia a dia, mas eu te garanto, a grande maioria das pessoas bem-sucedidas no que fazem, ou que a prosperaram, cresceram, se destacaram, elas colocam em prática essa atividade. Eu sou o Eduardo e vai ser um prazer poder compartilhar com você aqui essas atividades que vão criar para você uma rotina de sucesso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você aprende sobre como liberar o seu potencial, como liderar pessoas, como se conectar com pessoas, como lidar com a sua mentalidade e desenvolver uma mentalidade de sucesso, riqueza, abundância e prosperidade. Se você se inscreveu, já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque o seu like ajuda a gente a alcançar muito mais pessoas e nós temos uma meta ousada aqui no canal, que é atingir a performance de 1000 inscritos no canal. É isso aí, eu conto com você para poder chegar nesse resultado. Bora lá, ó, eu coloquei aqui nessa minha agenda a anotação das atividades que eu coloquei em prática e que moldaram meu comportamento em 2019. Foi o que me fez tomar uma decisão de sair do CLT, trabalhando na área em que eu me formei, que era a área de engenharia, ganhando muito bem, e se tornar um empresário. Foi um grande desafio, mas depois que eu coloquei essas atividades aqui em prática, a minha mente mudou tanto, a minha mentalidade cresceu e expandiu tanto que foi impossível continuar sendo a mesma pessoa. Eu acredito que vai acontecer com você. Mas sabe o que é interessante? Você vai dedicar pouco tempo para essas atividades e o segredo é fazer elas rotineiramente. Por isso que eu chamo essas atividades de uma rotina de sucesso. Se você colocar em prática todos os dias essas atividades aqui, simples, descomplicadas, que nem vão tirar tanto você assim da sua zona de conforto, por causa do tempo dedicado a elas, eu te garanto, você nunca mais será a mesma pessoa e dentro de 30 dias você já vai ver novos resultados. Parece uma promessa mirabolante, mas eu vou te falar uma coisa, uma vez que você muda a sua maneira de ver o mundo e você entende como a sua mente funciona e como você usa ela em seu favor e como libera o potencial que está dentro de você, os seus resultados mudam exponencialmente, ok? Vamos para a primeira atividade? Eu considero uma das atividades mais importantes aqui. O que você precisa ter em mente antes de eu falar para você sobre essa primeira atividade? Nós somos corpo, mente e espírito, certo? Então, são 3 esferas e a gente precisa trabalhar as 3 esferas para que a gente possa elevar os nossos resultados, mudar a nossa mentalidade e liberar o potencial que está dentro de nós. Então, quando você está aprendendo coisas novas, quando você está lidando com as suas próprias emoções, aprendendo como sua mente funciona, você está participando de um treinamento, está lendo um livro, você está trabalhando qual parte das 3 que eu falei aqui? Você está trabalhando a mente. Quando você está dedicado a se aproximar de Deus, a ter um relacionamento com Ele, a praticar os princípios do reino, você está trabalhando qual esfera? A espiritual. Quando você vai treinar de manhã, você faz a sua atividade física, a musculação e procura se alimentar bem, você está trabalhando qual esfera? O corpo. Então você trabalhando as 3 esferas, você consegue atingir alta performance na sua vida. Olha só, essas atividades que eu vou passar para você vai mexer com essas 3 esferas. Então, a primeira atividade é, faça um devocional todas as manhãs. Ah, Eduardo, que horas que eu vou fazer? Antigamente eu acreditava que eu tinha que acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã para poder ter performance e resultado. Para mim funcionou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa matinal. Eu funciono muito na parte da manhã. Só que existem pessoas que não funcionam assim. Talvez elas acordam um pouco mais tarde, mas são mais produtivas na parte da tarde ou na parte da noite. Então essa parada de, você tem que acordar 5 horas da manhã para poder ter mais resultados que os outros. Isso é muito variável. Isso depende de pessoa para pessoa, então não tem um horário específico que você tem que acordar. Se você acordar mais cedo, melhor. Você ganha um pouco mais de tempo no seu dia. Mas se você não funciona muito bem assim pela manhã, então procure um horário que seja bom para você, ok? E o que é o devocional? É o seu tempo de qualidade com Deus. Olha só o que eu falei. Tempo de qualidade com Deus. Isso faz muita diferença. Sabe aquele amigo que você gosta de se encontrar e conversar e você tem um tempo de qualidade, vocês trocam uma ideia, se ajudam, dão risada juntos, gostam de estar ali naquele momento? Isso é um tempo de qualidade. Ou quando você tem um tempo de qualidade com seu cônjuge, você para, olha no olho, conversa, bate um papo, resolve coisas que tem para resolver, o seu cônjuge se sente bem na tua presença e vice-versa. Isso é tempo de qualidade. Devocional é tempo de qualidade, é um tempo que você vai focar 100% em Deus.
que você vai gerar um momento onde você vai se aproximar dele. O que você precisa fazer para se aproximar? Como que pode ser esse devocional? Olha só, dentro dessa estrutura, da rotina de sucesso que eu criei, eu dedico 20 minutos por dia. É o suficiente. Nada de começar com um tempo muito grande. Tem gente que já quer começar fazendo 1 hora e meia, sem exagero. Faça 20 minutos por dia, porque vai estar dentro do período de tempo de toda a rotina, vai compor toda a rotina. Então, para você poder completar as atividades que eu vou te passar, é necessário fazer no mínimo 20 minutos. E o que você vai fazer durante esses 20 minutos? Eu sugiro que você comece com um louvor. Coloque um louvor, porque o louvor, a grande maioria deles, e se você não sabe muito bem qual louvor escolher, escolha louvores que trazem base bíblica, que falam sobre a palavra, porque isso vai fortalecer o teu espírito. Coloque um louvor, ouça esse louvor, cante junto se você se sentir à vontade, e aí você já começa a criar uma atmosfera espiritual dentro do teu quarto, na sua sala, num lugar onde ninguém vai te interromper. Colocou o louvor, ouviu, já gerou essa atmosfera, você conseguiu glorificar a Deus através do louvor, agradecer, sentir gratidão, sentir a presença dele aí perto de você. Agora, um segundo ponto, faça um período de oração. O que é a oração? Tem muita gente que não sabe o que é a oração, e está tudo bem, porque às vezes o religioso, ele olha para a oração como algo padrão. Eu tenho que repetir uma oração. Eu tenho que fazer a oração que foi escrita no papel por fulano de tal lá atrás. Não é essa a visão de oração. Visão de oração para mim é relacionamento. Então o que é relacionamento? É uma conversa. É o seu momento com Deus, de você conversar, de você ser grato por aquilo que você viveu no dia anterior, ser grato por aquilo que você vai viver no dia que você está começando, fazendo esse devocional, ser grato por tudo que Deus já colocou na sua vida. Agradecer ao Senhor, demonstrar essa felicidade de dentro do seu coração, de poder viver essa vida, de poder ter coisas, de poder alcançar resultados, de poder vencer problemas. Se sinta grato por isso. Dentro da oração também, eu costumo compartilhar com Deus quais têm sido os meus pensamentos. Pensamentos que estão enfraquecendo as minhas ações, que não estão me ajudando a se aproximar de Deus, ou que não estão me ajudando a alcançar os meus resultados. Eu procuro identificar as minhas fraquezas, aqueles pensamentos que estão acabando, minando com a minha energia. Eu compartilho com Deus e peço ajuda ao Senhor para que Ele me ensine a lidar com os meus pensamentos e mudar o meu pensamento, para que aquilo não tome conta do meu coração. Então demonstre suas fraquezas, demonstre suas dificuldades, fale com Deus nesse sentido. O que mais que eu falo com Deus? Eu falo para Deus abençoar pessoas que estão ao meu redor, a minha família, os meus familiares, pessoas que trabalham comigo, que compõem a minha empresa, fornecedores, clientes. Eu peço para Deus alcançar essas vidas e abençoar essas vidas. Eu também sempre peço para Deus, Deus, fala comigo se estou na direção certa, se eu estou fazendo aquilo que te agrada. Quais são as tomadas de decisões que eu tenho que ter na minha empresa hoje, que vão agradar ao Senhor, que estão dentro daquilo que o Senhor quer para mim? Então, você vai começar a construir essa relação. E esse período de oração, você vai perceber que ele vai flutuar. Às vezes você vai querer ficar mais tempo conversando com Deus, ou às vezes um pouco menos de tempo. Mas coloque dentro dos 20 minutos de devocional um período de oração, ok? Considerando aí que você ouviu um louvor e orou, já passou aí mais ou menos uns 10 minutos. 15 minutos que você dedicou a isso. Agora, tira mais uns 5 minutos para você fazer uma leitura da palavra. Eduardo, é tão pouquinho, mas posso te falar uma coisa? Com pequenos hábitos, com pequenas ações diárias mais constantes, você começa a aumentar o volume disso. Você não tem que ficar preso a 20 minutos do devocional. 20 minutos é o mínimo. Para os dias que você quiser dar uma desculpa, e teu cérebro vai dar essa desculpa, não vou fazer devocional hoje não. É só 20 minutos. Vai lá e faz, você vai ver que o seu resultado vai mudar muito. Você vai perceber que há dias que você quer ficar mais tempo. Seja orando, ou seja ouvindo louvor, ou seja agora fazendo o terceiro pilar. Qual que é o terceiro pilar? Louvor, a oração, e o terceiro pilar é a leitura da palavra. Leia a palavra. Tem muita gente que eu conheço que não lê a Bíblia. E ler a Bíblia te faz conhecer Deus, saber quem Ele é, te faz se conhecer e entender qual que é a história que Deus tem para você, faz você conhecer quais são os princípios do reino, o que Deus quer de você e qual o comportamento que você deve ter. Então, esses são os pilares dentro do devocional que você deve colocar em prática. Então, nossa primeira atividade aí é o devocional. Segunda atividade, faça um período de leitura. Isso mesmo, a leitura é primordial para você atingir performance. Olha só, a última vez que eu vi o índice aí, a média de leitura do brasileiro é de 2 livros por ano. Talvez esteja atualizado, mas é mais ou menos essa média. Um brasileiro comum, ele lê aí até 2 livros no ano. Mas
fizeram um estudo e perguntaram para os homens que são bem-sucedidos, milionários, bilionários, quanto tempo eles, ou melhor, quantos livros eles leem por ano? Eles leem acima de 50 livros por ano. Isso é um número muito expressivo, muito maior do que a média do brasileiro. E por que eles leem tanto? Já têm resultados incríveis, já estão performando muito bem e eles leem tanto assim? Porque eles entendem o poder do conhecimento. O que vai expandir a tua mente são conhecimentos. Então, faça leitura todo santo dia. Eu anotei aqui o tempo de leitura, ó. Eu coloquei 20 minutos de devocional e coloquei aqui 20 minutos de leitura todos os dias. Ó, se você se sentir perdido, o que eu vou ler? Eu não sei o que eu leio, eu não sei o que eu gosto. Olha para a tua profissão. Se você é um empresário, se você trabalha numa empresa, qual o ramo de atividade que você atua? Identifique o que você faz lá. Trabalho com vendas, sou liderança, ou sou gestor. E o que você faz, ok? Olha para o que você faz e identifique o que você pode... Quais atividades que você faz no seu dia que melhora os teus resultados? É a venda que performa melhor os teus resultados, que vai te levar para um outro nível? Então procure um livro de vendas, porque isso vai potencializar uma habilidade dentro de você que vai fazer você gerar muito mais resultado. Se eu liderar melhor as pessoas, Eduardo, eu vou ter muito mais resultado no que eu faço, na empresa onde eu trabalho ou no meu próprio negócio. Então pegue um livro sobre liderança. Eduardo, agora... Uma outra forma de você ver isso, olha só, é você pensando em coisas que estão acontecendo na sua vida. Eduardo, eu estou precisando de atenção no meu emocional, não está muito legal. Leia livros sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal. Eduardo, meu espiritual não está bacana. Olha só, leia livros sobre espiritualidade. Então, direcione a sua leitura para aquilo que vai gerar um resultado em curto prazo na sua vida. Essa é uma maneira muito inteligente de você escolher qual que é o livro que você vai ler. Então, percebe? Essa atividade de leitura vai trabalhar qual das 3 esferas que a gente falou lá no começo? A sua mente. Quanto mais você expandir a tua mente com novos conhecimentos, mais você vai melhorar os teus resultados. O que você sabe te colocou exatamente onde você está. E o que você não sabe é o que vai te levar para o próximo nível. Eu, Eduardo, particularmente, eu gosto muito de ler livros a respeito de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, marketing, vendas, negócios, gestão. Porque tudo isso são conhecimentos que ajudam a compor o que eu faço. Eu sou um empresário, eu tenho uma rede de lojas, eu tenho funcionários para cuidar. Eu tenho que gerenciar o meu negócio, tenho que fazer a gestão financeira do meu negócio. Então os meus assuntos giram em torno de pessoas, de negócios, de marketing, de venda, porque todo esse tipo de assunto agrega valor para mim e para as minhas ações diárias. Pense aí no que você precisa. Coloca aí nos comentários, olha, eu vou ler um livro sobre espiritualidade, ou eu vou ler um livro sobre liderança. Coloca aí qual o tipo de livro que você vai fazer a leitura para poder melhorar a tua performance e aumentar o teu nível de conhecimento. E aí, me diz aí. Tá gostando do vídeo? Olha só, direto ao ponto. 20 minutos de devocional e 20 minutos de leitura você vai fazer. Isso são 40 minutos da sua rotina de sucesso, só 40 minutinhos. E você vai perceber que você já trabalhou espiritual e agora está trabalhando mentalidade. Se você está gostando do vídeo, comenta aqui, compartilha com o pessoal da família lá, se inscreve no canal. Vamos atingir a marca dos 1000 inscritos aqui no canal, fechou? Vamos lá, ó. Agora eu vou falar para você o pilar de número 3 dessa rotina de sucesso. Ele é muito importante e eu vou direto ao ponto. O de número 3, você precisa dedicar 45 minutos da sua rotina. Quanto tempo? 45 minutos no mínimo. O que é para fazer? Atividade física. Você precisa colocar o teu corpo em movimento. Você pode fazer musculação, você pode fazer caminhada, você pode fazer corrida. Eu, Eduardo, particularmente, eu faço musculação, mas não é aquele negócio que eu gosto tanto. O que eu gosto mais de fazer? Corrida. Corrida me dá um prazer enorme, eu gosto do tempo de corrida. Às vezes eu saio para correr 5 km, 10 km, recentemente eu fiz uma meia maratona, eu corri 21 km. Por que eu gosto de corrida? Porque no momento que eu estou correndo, a minha mente fica mais vazia, eu tenho novos pensamentos, eu vou pensando sobre coisas, projetos que eu estou fazendo, situações que estão acontecendo na minha vida. É um tempo para mim. E ao mesmo tempo estou melhorando o meu cardio, estou melhorando a minha respiração, a minha performance ali no dia a dia. Então corrida é muito bacana. E também faço musculação, porque a musculação vai me dar força, vai fortalecer o meu corpo para quando eu chegar numa idade mais lá na frente, eu tenho um corpo forte, saudável, que não vai gerar dependência de outras pessoas para eu sobreviver. Então eu tenho isso na minha mente. Quero chegar nos 80 anos de idade com um corpo bom, forte, com saúde. Isso faz diferença. E para você compor essa terceira atividade que eu estou passando para você aqui, que é a atividade física, faça uma alimentação mais balanceada. Eu não estou falando para você fazer uma... como que fala?
uma dieta maluca. Eu já fiz tantas dietas malucas, radicais, que não me dão resultados. O que vem melhorando para mim? Inclusive no começo do ano pra cá, eu já eliminei um pouco mais de 8 quilos, simplesmente melhorando a alimentação, comendo menos, evitando besteiras. Então, se você regular a atividade física mais a alimentação, você vai ver que o seu corpo vai estar com mais vigor, você vai estar mais disposto, vai acordar com mais energia para poder fazer as coisas que você precisa. Esse é o pilar de número 3, atividade física. Então, o mínimo de tempo, 45 minutos. E aí fica aberto. Às vezes alguém vai fazer 1 hora e meia. Eu normalmente faço 1 hora e meia de treino. E oscilo ali entre musculação e corrida na esteira. Fechou? E agora, olha só. Essa quarta atividade, ela é primordial. Ela vai fazer muita diferença. Vai te dar direcionamento. Vai ajudar você a tomar decisões inteligentes durante o seu dia. Eu coloco ela em prática sempre, porque faz diferença e parece que não, mas faz muita diferença essa atividade. O que você vai fazer para poder fechar aqui a nossa quarta atividade que cria a tua rotina de sucesso? Faça um checklist. Checklist do quê? Das 5 atividades mais importantes do seu dia. Pega ali, depois que você fez o devocional, fez a leitura, faz um checklist. Quais são as 5 atividades que você precisa fazer na tua empresa ou na empresa onde você trabalha que vai gerar um grande resultado naquele dia? Coloque da mais difícil para mais fácil. Comece pelo mais difícil. Eu leio um livro do Brian Tracy que fala sobre metas. O Brian, ele fala o seguinte: engula um sapo logo pela manhã. O que é isso? Pegue aquela atividade mais difícil e já faça assim que você chegar na empresa. Então coloque lá, da atividade mais difícil para mais fácil. Quais são as 5 atividades que vão fazer diferença para você? Olha só, a minha rotina cuidando da empresa sempre requer que eu olhe para isso. Porque senão eu me perco nas atividades que eu tenho que fazer. E quando você se perde nas suas atividades, você se sente como alguém que não produziu nada. E ao fazer um checklist de 5 atividades importantes, você tem noção de que se você fizer aquelas atividades, isso vai gerar um impacto no teu negócio. E quando você checa essas atividades, terminou a atividade, concluiu, foi lá e checou, você se sente mais produtivo. Quando você checa, você acaba de liberar um hormônio que te dá o prazer e a sensação de ser alguém que tem comprometimento consigo mesmo. Então isso faz muita diferença. Então quando eu olho para 5 atividades importantes que eu tenho que fazer no dia, eu penso o seguinte: bom, qual que é a atividade que vai gerar um resultado significativo para a minha empresa hoje? Às vezes eu coloco lá, gravar um vídeo de conteúdo para poder rodar no tráfego pago e trazer novos clientes. Alinhar com a minha gerente atividades que ela precisa supervisionar do pessoal para que a gente aumente as vendas naquele dia. Fazer um planejamento, por exemplo, da campanha de marketing para o próximo mês. Isso é importante, dá atenção. Ver o meu fluxo de caixa para entender quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro que vai entrar, quais as dívidas que eu tenho que pagar naquele dia e também fazer um alinhamento estratégico com a minha equipe. Isso faz diferença para mim, aí no exemplo que eu dei de 5 atividades, de repente, que eu faça num dia. Então eu olho para a necessidade ali daquele dia, da rotina da empresa e defino essas 5 atividades. Então faça isso você também, independente se você é autônomo, empresário, ou trabalha numa empresa, ou está em casa. Se você está em casa, está desempregado, quais são as 5 atividades que você tem que colocar no papel que vão gerar resultado, que vão te fazer ter um emprego, ou gerar um negócio, ou trazer renda para você? Coloque e haja na direção dessas atividades. Você vai perceber que você vai performar muito mais no seu dia a dia, vai ter muito mais produtividade e resultado. Fechou? Olha só, essas foram 4 atividades que você, colocando em prática, vai mudar o seu 2026, vai prosperar, vai crescer e vai ter uma mentalidade muito mais poderosa para atingir os seus resultados. Coloque isso em prática. Se você for considerar o tempo que você gasta nessas atividades, olha só, 20 minutos de devocional, com mais 20 minutos de leitura são 40 minutos. E depois, no mínimo, 45 minutos aí de atividade física. Somando tudo isso aí, vai 1h20, um pouco mais de 1h20, porque você vai passar ali o tempinho ali a mais. Às vezes você não vai ficar exatamente 20 minutos, fica 21, 22, 23, vai variando. Um pouquinho mais de 1h20, 1h25 minutos aí de atividades que você vai fazer no seu dia e que vai mudar todo o resultado da sua vida. Eu te garanto. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que essa mensagem aqui tem que chegar para mais pessoas e tem amigos seus precisando saber dessas coisas. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!